Focados e focadas, Igor Daltro com vocês novamente. Curso de questões e INSS. Vamos à questão de número 51 do nosso material. São 80 questões, hein, galera? Muita coisa. No que concerne ao controle da administração pública, julgue. Embora as comissões parlamentares de inquérito estejam, como uma modalidade de controle legislativo, aptas a investigar fatos determinados em prazos determinados, elas são desprovidas de poder condenatório. Galera, isso está correto. Por quê? Primeiro, entenda o seguinte, eu falei disso em questões anteriores. As CPIs, elas exercem o controle externo da administração. Por quê? O controle externo da administração, em regra, vem do poder legislativo. E aí, meus amigos, eu queria sacramentar com vocês um detalhe. Se ele vem do poder legislativo, em regra, isso quer dizer que ele também pode vir de outros poderes, né? Notoriamente, a administração está no executivo. Então, o controle que vem de fora vem do legislativo, vem do judiciário. Quem é que acorda de manhã falando assim, eu vou fiscalizar a administração hoje? Quem faz isso? O juiz ou o auditor do Tribunal de Contas? O juiz ou um parlamentar que tem como função fiscalizar o executivo? Parlamentar. O juiz ele pode julgar uma ação de divórcio, ele pode julgar uma ação de indenização, uma ação trabalhista, depende. O judiciário ele pode julgar vários tipos de ação. Agora, o legislativo tem como sua função típica fiscalizar a administração pública. E esse controle que vem do legislativo, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser classificado como um controle político-parlamentar, que é o exemplo clássico das CPIs, e ele pode ser classificado como um controle técnico-financeiro, que é o que vem do Tribunal de Contas. O controle político-parlamentar tem como um dos exemplos a atuação da CPI. Tem lá o 49.5 da Constituição, que é a competência do Congresso de sustar. Pronto. Desculpa, gente. Acabei colocando de barriga aqui no microfone. Vamos lá. Então, controle político parlamentar, o 49.5 da Constituição, que diz que compete lá ao Legislativo, ao Congresso Nacional, sustar os atos normativos no exercício do poder regulamentar ou da delegação legislativa. Tem o 49.9, que compete ao Congresso julgar as contas do presidente da República. Aí tem o 51.2, que compete à Câmara dos Deputados promover a tomada de contas do presidente da República, e tem uma série de exemplos no 52, que são as competências do Senado. 52.3 é a famosa sabatina do Senado, na nomeação de ministro do STF, do STJ, Procurador-Geral da República, dirigente de agência reguladora, etc. Tem a competência também dos incisos, se não me engano, 5 a 8, que basicamente vão tratar de competências do Senado de endividamento público, operações de crédito, de garantia do poder público. Então, tem todo um exemplo lá de controle político-parlamentar. E o controle técnico-financeiro é aquele que vem do Tribunal de Contas, né? Que aí você tem que fazer a leitura do 79 e os seus incisos. Detalhe, que as contas do chefe do executivo é um controle político. As contas de todos os outros administradores públicos é um controle financeiro técnico. Por quê? Porque o Tribunal de Contas julga as contas de todos os administradores, mas em relação à conta do chefe do executivo, no âmbito federal, o presidente, ele só dá um parecer. Quem julga as contas do presidente é o Congresso. Tá bom? E aí, voltando para a CPI, que essa aqui, cá entre nós, acho que vocês já sabem de boa, eu só usei a questão para falar de algo relevante. A CPI, ela não tem poder de condenação. Ela entrega os resultados da sua apuração às autoridades competentes. Notoriamente, seria uma figura aí como o Ministério Público. Você não viu, por exemplo, a CPI da pandemia? Falou-se que o Ministério Público, o PGR, ingressaria com ação e tudo mais, aquela coisa toda. Beleza? É isso. Questão 52, se eu não me engano, a última de controle, que diz o seguinte. A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com o município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Então vamos lá. O que é esse convênio? Por exemplo, vou juntar com você, município, vou te mandar dinheiro, alguma coisa, vamos construir um hospital, vamos embora. Exemplo. Por meio desse convênio, olha lá, a União repassou ao município 60 milhões de reais, enquanto o município deveria, a título de contrapartida, investir 6 milhões na obra.
Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção. Acerca dessa situação, julgue. Caso as contas dos gestores municipais sejam julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos, eles poderão recorrer dessa decisão no Tribunal de Contas da União. Questão rica em informações. Primeiro que ela, pelo enunciado, poderia debater a questão de licitações, se poderia contratar direto ou não, mas não é o caso. Vamos lá. Primeiro ele está afirmando ali, ó, vamos marcar aqui, vamos dar a César o que é de César, vamos marcar aqui os detalhes. Primeiro ele afirma aqui, né, que as contas municipais julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. Ué, mas as contas dos municípios são julgadas pelo TCE? Sim, em regra sim. 5.570 municípios no Brasil, só podem existir 2 TCMs, Tribunais de Contas do Município. O de Rio e de São Paulo, porque já existiam e não foram extintos. Mas a Constituição veda a criação de qualquer outro Tribunal de Contas Municipal. Ok? Beleza. Então, o TCE que julga as contas. E aí, ele promoveu a tomada de contas especial, em razão da não comprovação. O que é tomada de contas especial? Basicamente, é como se fosse uma sindicância de contas. Tá? Viu alguns indícios de irregularidade, promova a tomada de contas especial. Beleza. Aí vem dizendo que dessa decisão do TCE de Santa Catarina, poderão recorrer dessa decisão no Tribunal de Contas da União. Errou! Porque cada um na sua esfera, bicho. O Tribunal de Contas da União não é um órgão revisor de TCEs. E nem os TCEs são revisores dos TCMs. Tá bom? É cada um no seu quadrado. O que você pode fazer é recorrer ao judiciário, dizendo o seguinte: olha, o judiciário tem irregularidade aqui na tomada de contas, tá? Tem uma irregularidade aqui. Essa é a questão. Tudo bem? Beleza? E aí, galera, então, a assertiva está, obviamente, errada. Tá bom? OBS, eu disse para você que as contas do chefe do Executivo Federal são julgadas pelo Congresso. Tem parecer do TCU. Ele só aprecia as contas. Do chefe do Executivo do Estado é julgada pela Assembleia Legislativa do respectivo Estado. O TCE daquele Estado só aprecia as contas. As contas do chefe do Executivo Municipal é julgada... É julgada pela Câmara de Vereadores. Sendo que, tem um detalhe, o TCE ou TCM, a depender do caso, ele dá um parecer, mas o parecer dele só pode ser revertido na Casa Legislativa com 2/3 dos votos. Tá? Então lá um parecer que tem mais força. Não basta você votar só metade mais um, não. A maioria... Não. 2/3 dos votos para reverter o parecer. Beleza? Continuamos agora para a nossa questão 53. Então aquela não era a última de controle. Essa aqui acho que é a última de controle, falando o seguinte. A reclamação para anular ato administrativo que confronte súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa. Bom, a reclamação é um mecanismo de acesso ao judiciário. O judiciário exerce controle externo? Sim, isso está correto. Agora vamos lá. Existem várias formas de promover o controle judicial. Você tem habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação civil pública, ação popular, ações ordinárias, além da reclamação ao STF. O que é a reclamação ao STF? O STF faz súmulas vinculantes, que devem ser obedecidas por todo o judiciário e por toda a administração. Aí a administração não respeita a súmula vinculante do STF. A pessoa que se sente lesada pode entrar com uma reclamação direto no STF. Ela não vai fazer juiz, tribunal, STJ e só depois chegar ao STF. Não. Então a linha amarela direto, uma conexão direta entre a pessoa e ela acessa o judiciário direto no STF. No entanto, o que me parece também importante ressaltar aqui é que o princípio do amplo acesso à justiça ou da inafastabilidade da demanda da tutela jurisdicional, do artigo 5º, inciso 35, dita que não é necessário esgotar as vias administrativas para ingressar com uma ação judicial. No entanto, essa regra comporta exceções. O artigo 217, parágrafo 1º da Constituição, diz que nas lides desportivas tem que esgotar as vias administrativas para depois vai ao judiciário.
Também ocorre isso em relação ao habeas data. Você primeiro tem que esgotar todas as tentativas, depois vai ao judiciário. E o outro caso está aqui, ó. Na verdade, tem também na área previdenciária. O professor de previdenciário certamente falou com vocês que em alguns casos lá, para ir ao judiciário, tem que esgotar as vias administrativas lá da Previdência. E o outro é esse aqui, a reclamação ao STF. Violou a súmula vinculante? Esgote todos os recursos administrativos. Esgotou, continuou sendo violada? Reclamação ao STF. Beleza, galera? Vamos agora para a nossa próxima questão, que fala sobre processo administrativo. Lei 9784/99. A respeito do processo administrativo fiscal, julgue o item. Fiscal, professor? Ignora. Não faz diferença. Ela nos serve plenamente essa questão. Tal processo deve ser pautado nos princípios da economia processual, da impessoalidade e da verdade formal, doeu, da verdade material. Esse foi o erro. Verdade material. Vamos lá. Material. Então, nós temos aí uma questão errada. Tá bom? Mas vamos lá. Quais são os princípios que estão determinados lá no artigo 2º da lei (9784/99)? A gente tem, primeiro, os que estão expressos, que é o famoso Momô será fácil, aqui embaixo, passar com a sua ajuda. A moralidade, vamos botar de outra letra, né, para ajudar aqui nosso mnemônico. Vamos lá? Moralidade, motivação, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade. Agora vamos no fácil. Finalidade, ampla defesa, contraditório e, atenção, não é impessoalidade, interesse público. Tem uma observação a fazer aí que, em tese, eu mesmo dei mole aqui agora. Legalidade e proporcionalidade. Agora, existem alguns princípios que não estão expressos, né, na Lei 9784, mas são princípios implícitos do processo administrativo. São eles: o princípio do informalismo ou do formalismo moderado, temos ainda o princípio da oficialidade. O princípio do informalismo determina que a administração, os atos do processo não dependem de forma específica, salvo quando a lei expressamente determinar. Da oficialidade, o processo, por exemplo, pode ter início por próprio impulso do Estado. Temos também o princípio da gratuidade, não tem que ter cobrança no processo administrativo. Gratuidade. E por fim, a gente tem o princípio da verdade material. O que é o princípio da verdade material, que contrasta com o princípio da verdade formal? A verdade formal é um princípio do processo judicial, onde lá o juiz julga de acordo com o que está nos processos. O que foi trazido a ele como provas é com base naquilo que ele julga. O princípio da verdade material dita que a autoridade que está conduzindo o processo administrativo, ela tem a liberdade de buscar ela mesma a verdade dos fatos, independentemente. Trouxeram aqui alguma coisa. Sim, mas eu ouvi dizer que aconteceu não sei o quê, então eu vou fazer uma diligência para buscar aquilo lá. E aí a autoridade pede isso, entendeu? Essa é a ideia da verdade material. Por quê? Está muito ligado ao princípio da oficialidade. Como eu atuo de ofício,
Eu posso arregaçar minhas mangas e buscar as coisas, diferentemente do judiciário, que atua mediante provocação. Tá bom, galera? Então, questão errada. Agora vamos lá para a gente fechar a questão 55, que diz o seguinte: considerando ética na administração e legislação pertinente, julgue. Considere que em determinado processo administrativo, a parte interessada tenha discordado da decisão proferida e interposto recurso administrativo. Nessa situação, a decisão do recurso poderá ser delegada e deverá ser proferida nos limites da atuação do delegado, na duração e nos objetivos, da delegação. Vamos lá, galera. Gabarito errado. Por quê? A gente está falando de processo administrativo e está dizendo que uma decisão ela foi tomada e aí houve um recurso. Aí está dizendo ali que a decisão desse recurso pode ser delegada. Opa, o artigo 13 da 9784 nos dá a resposta. Artigo 13 da lei 9784 de 99. O que é que diz o artigo 13? Ele traz para a gente o edema. E aí, professor, virou o rei dos macetes. Letra de lei a gente faz, né? Ó, são 3 casos onde a competência não pode ser delegada. Não pode haver delegação da edição de atos normativos. Não pode haver a delegação sobre a decisão sobre recursos administrativos, e é o que torna a questão errada, porque está dizendo ali que houve a delegação, a decisão de recurso administrativo, e uma que é a matéria de competência exclusiva. São 3 situações onde a competência não pode ser delegada. E a resposta da questão está nessa aqui. Porque, olha aqui, ó, decisão de recurso administrativo poderá ser delegada. Não pode ser delegada. Aí depois o resto está certo. Deverá ser proferido nos limites da atuação do delegado, na duração dos objetivos da delegação. Ok. O resto está perfeito. O erro é que poderia haver essa delegação e não pode. Beleza, meus amigos? Encerro mais um bloco. Na sequência, mais 5 questões para gente. Veja lá.